dos alimentos mais consumidos do Brasil, também tem um cantinho de produção no Espírito Santo. É época de colheita do arroz. De abril a maio, os irmãos Seidel trabalham por horas na plantação que fica em Empoçados, zona rural de Afonso Cláudio. Para a família, o grão representa muito mais do que um negócio. O arroz, ele representa, para nós aqui da família Seidel, é uma base que se iniciou assim, logo quando o pai veio para cá, né, na nossa região aqui do Empoçado. Porque ele tentou produzir outro tipo de cultura aqui nessa região baixa aqui, né? E infelizmente ele não teve muito sucesso, né? Então ele imaginou assim que o arroz era a cultura que ia se dar bem, porque o arroz geralmente ele é da água, né? Essa história começou no início da década de 80, quando o cultivo estava chegando na região. Na época, alguns produtores não botaram muita fé, mas mesmo com todo mundo falando que não ia dar certo, seu Ervino resolveu insistir no arroz. E ainda lembra dos tempos da fartura, quando chegou a ter 25 hectares produzindo. O senhor já chegou a colher quantos sacos de arroz assim no ano? Um ano eu colhi 1.200 sacos. 1.200 sacos? Colhi. Hoje, aos 80 anos, após uma vida dedicada ao trabalho no campo, ele está em casa descansando e passou a missão para os filhos. Essa não é a primeira vez que o Jornal do Campo vem às terras do Seidel. Em 2017, nós mostramos o prejuízo no plantio de arroz provocado pela maior seca registrada no Espírito Santo. Áreas inteiras acabaram morrendo pela falta de água. Sobraram apenas 5 hectares. Só deu mesmo para plantar o mínimo do mínimo mesmo, só para produzir a planta. Graças a Deus, esse ano, 2017, final 16 e começo de 17, choveu bem e deu para a gente retornar o plantio novamente. Já no ano seguinte, a chuva voltou de forma regular nessa região. Sem a ameaça da seca severa, a plantação da família conseguiu se recuperar num curto espaço de tempo. Hoje são 8 hectares de cultivo, de onde é possível colher mais de 40 mil quilos de arroz por ano. E essa produção aqui é totalmente orgânica. E para entender como isso é possível, é preciso conhecer o cultivo desde o início. Primeiro pelo plantio, que começa com a semeadura, feita geralmente entre outubro e novembro. Elcio, um dos irmãos, explica. A semeadura é o próprio arroz, né, que a gente pega ele, prepara uma área seca, e semeia ele, tampa com a terra direitinho, daí 25 dias, ele está aproximadamente uns 20 centímetros. O cultivo de arroz em áreas alagadas é o mais comum no Brasil e representa 80% das áreas plantadas com o grão no país. A gente abre a comporta, que é uma represa que tem no rio, depois das chuvas de período das águas, né? Sim. E aí essa área aqui fica toda alagada. Tudo coberto de água? Tudo coberto de água. E aí a gente vem com o trator, prepara a terra direitinho, né? Dentro da água. Sim. O trator vem dentro do barro ali, prepara. A gente faz o processo de nivelamento, faz os tabuleiros, que é essas leiras aí que vocês estão vendo, para o mato não avançar. Sim. E aí depois a gente vem com essas mudas de aproximadamente uns 20 centímetros já e vai plantando elas no meio do barro. E aí depois vem a limpa, uma catada de mato. E aí esse é o processo do plantio do arroz, né? Plantando entre outubro e novembro, o arroz já pode ser colhido a partir de abril. Pelo menos 15 pessoas são contratadas nessa época para ajudar no serviço. Os irmãos explicam que o momento certo é quando as folhas e os grãos ficam amarelados. O trabalho é feito com essa pequena foice que aqui é chamada de ronca. A gente tem que cortar a parte superior do arroz, porque não pode ficar muito comprido não, porque senão fica ruim para poder bater na máquina lá, né? Porque senão ela pode entupir, né? E aí tem que ser mais a parte do grão, a parte de cima, sem muita falha, entendeu? Aí geralmente o pessoal trabalha em fila, né? E aí se abre uma lona, igual vocês estão vendo ali, e o pessoal vai cortando com a ronca, com a foice, né? E vai jogando dentro da lona. E assim que a lona já tem um certo peso que dá para 2 pessoas arrastar ela, né? Aí arrasta até
no monte, né? Onde é que vai se amontoando e aí depois a gente estaciona o trator com a máquina, e põe na máquina e beneficia, assim, tira o grão da palha. A etapa seguinte é o beneficiamento. Para isso, antes, ainda no campo, os grãos são separados das folhas no trator de cereais. O arroz já cai nos sacos e o que sobra jogado do outro lado é utilizado para adubação e alimento dos animais. Depois, os sacos cheios são levados para esse lugar onde fica a máquina de pilar. Essa, inclusive, é uma relíquia, tem mais de 70 anos. É nela que a casca do arroz é retirada. No primeiro processo, a gente já tem o arroz integral, mais rico em fibras e nutrientes. Quem explica como funciona é o irmão mais velho, Paulo. Ele passa pelo cascador, que são duas borrachas, né, que prensam o arroz e ele sai cascado. Aí ele sai arroz integral. Ele sai aqui, né, arroz integral. Aí daqui ele vai para as duas pedras para o polimento, né? Então ele volta para o polimento para dar aquele outro arroz mais branco. branco. Aí vai dar o arroz branco, né, o arroz normal, né? Aí ele passa e depois ele vai para as peneiras ali, né, para fazer a seleção, né? Tipo 1, né, tipo 2, né, tipo 2, né, tipo 3, né? E as canjicas ali que saem ali, né? Depois disso já está pronto para ser ensacado e vender? Está pronto para falar gota. Aí eu pego e ensacolo ele, né? Ou tem gente que pega assim mais a granel, né? Outros já pegam em sacola, que eu tenho a sacola, né? Em sacola também. Hoje a gente não dá nem conta, tanta gente, né? A procura é tão grande, né? Que vem gente de Vitória, vem gente de Cachoeiro, né? Restaurante, supermercado, em Vitória mesmo, eu entregava arroz lá pro restaurante lá. Várias pessoas de tudo quanto é lado, né? De dentro do estado vem cá procurar o arroz. Um levantamento da Conab mostrou que no Espírito Santo existem 100 hectares plantados com arroz, produzindo cerca de 400 toneladas por ano. Aqui em Afonso Cláudio são 10 hectares. A maior parte fica na propriedade dos Seidel. Para o secretário de Agricultura do município, Anderson Pagotto, o trabalho da família faz a diferença no agronegócio local. Devido a alguns dados do IBGE, do censo 2017, a gente tem no estado do Espírito Santo 100 hectares e 10% dessa produtividade está dentro do município de Afonso Cláudio, é muito interessante. Por quê? Além de ser uma questão tradicional, ela também é cultural, porque ela tem esse viés, né, cultural das famílias. A propriedade do seu Ervino, que hoje tem quase 10 hectares, tem uma produção média de 40 toneladas por hectare, ela ajuda também na alimentação dessas pessoas que trabalham juntamente com eles aqui. Antigamente era 5 a 6 colonos, hoje ele tem 5 a 6 parceiros. É assim que os irmãos Seidel esperam que o grão mais consumido do Brasil continue brotando nessas terras e fazendo parte da história da família. A gente espera que nossos filhos se espelhem na gente, assim como a gente espelhou nos pais da gente, e que se eles tiverem vontade e tiver essa força de vontade, de estar produzindo alimento, de ter o celeiro cheio, né, em abundância, que o pai sempre passou isso pra gente, de ter sempre a tulha cheia, muito alimento, né, ter fartura, que eles possam aprender com a gente e seguir nessa caminhada, né? Fazer esse trabalho que a gente está fazendo também. A família deve terminar a colheita nos próximos dias.